Hoje eu faço um pequeno comentário sobre os três poderes. É, é sabido que o Supremo Tribunal Federal tem legislado. Interessante. Mas os poderes não são independentes? O poder legislativo, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, não é a casa da legislatura, né, quem faz as leis? O poder executivo, que tem como frente o presidente da República, não executa as leis? E o poder judiciário, cuja instância maior é o STF, né, Supremo Tribunal Federal, não é o guardião da Constituição? Não é o fiscal das leis? E como é que essa coisa pode ser explicada? Como é que o STF está fazendo leis, criando leis, criando... Como é que pode isso? Em que situação nós vamos ficar? Como é que nós vamos entender isso? Cadê o Congresso? Que é tão autêntico, que é tão dinâmico, que tem tentado a todo custo derrubar o governo Bolsonaro, através da Câmara dos Deputados e do próprio Senado Federal. Agora com essa coisa que surgiu aí com o nosso ministro Sérgio Moro, com o procurador Dallagnol, o que está havendo? O que está havendo? Senadores que eu nunca, depois que assumiu, nunca ouvi nem sequer se pronunciar, de repente aparece lá querendo satisfações, querendo explicações, que muitas das vezes o ministro fica até sem saber como, porque isso foi eu não diria uma denúncia, mas foi algo que criaram naturalmente, e isso é coisa dessa oposição nojenta, que certamente tem cutucado de um lado e de outro, procurado de um lado e outro, tentando achar alguma brecha, naturalmente, para querer derrubar o governo e a sua equipe. E eu não entendo, sinceramente, como nem porquê. Porque, veja bem, na época, o juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol, o que aconteceram? Se eles realmente conversaram alguma coisa na área de atuação, eu acho extremamente justo, ilícito e correto. Não é obrigado eles terem que se encontrar pessoalmente para falar, para traçar alguma coisa. Por telefone, qual é o problema? O telefone é para isso mesmo, para encurtar distâncias. Então, se houve naturalmente alguma conversa, que eu acredito que tenham sido conversas especialmente necessárias para se comentar alguma coisa sobre alguma medida que tinha que ser tomada. Não vejo nenhum erro nisso, não vejo nenhuma falha nisso, não vejo nenhuma falcatrua, não vejo nenhum abuso de poder nessa história, não vejo. Mas como esse Congresso está vendo tudo, até o que não existe, com o intuito de derrubar o governo, então eu venho de perguntar, vocês são tão ativos para esse tipo de atividade, quer dizer, querendo derrubar o nosso presidente através de coisa que inclusive nem existe? Porque essa informação partiu de uma fonte não oficial. Não é uma fonte oficial que tenha endereço, que tenha procedência e tudo. É algum malfazejo, algum pilantra, que naturalmente é orientado, então pago, por alguém que a gente não sabe quem, mas se tem uma ideia, evidentemente, para querer, na realidade, denegrir a imagem do governo. E coisas que não têm justificativa. Eu não vejo justificativa nenhuma, tanta celeuma, tanto problema em torno de um assunto. Eu não vejo, toda sinceridade. Eu não vejo. E isso, sem dúvida, vai dar oportunidade a esses advogados do Lula de entrarem mais uma vez, que isso já está se tornando um abuso. Quantas vezes esses advogados têm entrado com um pedido de habeas corpus para libertar o Lula? Quantas vezes? Quantas vezes? Isso para mim é um abuso. Isso para mim é um abuso, sabe? Sinceramente. É um abuso essa história. Constantemente a gente
têm notícia de que estão entrando novamente, vão julgar. Esses caras não têm o que fazer, não. Será que no STF não tem alguém, ou então um ministro, que de repente barre isso de uma vez por todas? Que isso aí está se tornando uma palhaçada. Que ela já fala em palhaço, é até uma injustiça, porque o palhaço é uma figura fantástica que alega uma criança, e a gente diz palhaçada, mas é porque a coisa é tão ridícula que não dá para entender. Olha, quantos habeas corpus já foram emprestados por esses advogados em defesa do Lula? Qualquer uma oportunidadezinha. E, ademais, tem mais uma situação interessante. Por acaso, o Sérgio Moro, na parte dele, no processo dele, ele fez isso irresponsavelmente? Ele fez isso porque quis? É claro que não. Ele fez isso, naturalmente, porque é um juiz de muita competência e baseado, evidentemente, nas provas, nos fatos. Lógico, não tem por que se discutir isso. Eu não sei por que essa coisa de ficarem insistindo nessa coisa toda. E eu volto ao Congresso, perguntando a vocês do Congresso, o que vocês estão fazendo? Pelo que me consta, vocês foram eleitos pelo povo para legislar. Mas quem está fazendo é o Supremo Tribunal Federal. Então, como é que nós ficamos? A quem devemos obedecer? A quem devemos obedecer? Não dá para entender. Vocês têm que resolver isso. Tem aí uma tal de lava-toga, que tem alguns senadores, parece-me que 29, que estão querendo, mas o resto não está. Agora, por que não está? Rapaz, isso não é uma democracia. Esses caras do PT, PSOL, esses partidozinhos que infernizaram a vida do país nesses 16 anos, eles falam em democracia e às vezes sabem com toda seriedade. Inclusive tem 7 figuras no PSOL e no PT, eu não vou citar o nome por enquanto, mas eu sei de quem se trata. E se eu ouvir perto da hora do almoço ou do jantar e tal, eu tenho a impressão que eu vou provocar, sabe? Porque me dá uma dor no estômago, me dá uma dor de barriga, a cabeça ferve quando eu ouço esses caras falar em democracia. É uma coisa nojenta, porque eles não são democratas, coisa nenhuma. Democratas somos nós. Agora, para eles, democracia é nós fazermos o que é interessante para eles. Agora, para eles fazerem o que é necessário, certo e interessante para nós, aí não. Quando nós exigimos isso, nós somos racistas, homofóbicos, nós somos nazistas, nós somos revolucionários, mas democrata não. Eles sim é que são democratas. Então tem um cabo aí de Pernambuco, que quando ele fala em democracia, rapaz, esse realmente me dá dor de cabeça, sabe? Me dá náusea, pode ter certeza. Pode ter certeza. É uma coisa nojenta ouvir esses caras falar em democracia. Eu, sinceramente, fico irritadíssimo. Porque eles de democrata não tem nada. Democratas somos nós, que ainda aceitamos eles no poder. Boa tarde.